Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações todos com a paz de Cristo. Hoje, 12 mais um, né? Vou falar essa data, não. Não vou falar esse número, dá azar, né? Deus perdoa. Cadê os aposentados? Pensionistas, servidor, professor, vigia. Quem mais? Costureira, crocheteiras, né? Ô, obrigado por me assistir, né? Eu fico tão feliz se você me assiste, pessoal. Quando eu saio na rua, às vezes as pessoas falam, Marcelo, eu te assisto, eu te conheço de algum lugar. Eu fico tão feliz. As pessoas me agradecem muito também, pessoal, o trabalho que a gente faz aí comunitário, vamos dizer assim, né, para as pessoas que tanto precisam, né, nossos patriotas. Olha, essa semana nós fizemos 3 grandes, ajudas essa semana, pessoal, a pessoas que não tinha mais esperança, não tinha mais como comer, como pagar aluguel, chegou o final, né. A patriota defecando sangue, já pensou? O marido preso, o filho também está doente. Cara, e aí na sexta-feira ela recebe o dinheiro, vai lá, marca a consulta. Cara, isso é bom demais a gente ajudar essas pessoas que tanto precisam, tá. Eu sou muito feliz de isso acontecer. Fizemos parceria também, a Ótica enviou 3, 4 óculos aí de graça para os patriotas. Sorteamos ontem, né, uma pistola para você, se massagear. Dona Antônia, acho que ganhou, né? Acho que é a Antônia da Bahia. Continue, pessoal, nos ajudando, continue acreditando, pessoal, em melhorias para o nosso país. Nós temos que eleger o nosso candidato Flávio Bolsonaro. As pessoas me perguntam, pessoal, eu não fico falando esse negócio de que, o futuro é o Nicolas, não sei o quê. Cara, eu vou viver o presente, agora é o Flávio. Se a direita, mais para frente, achar que é o Nicolas, nós vamos apoiar. Se achar que é fulano, beltrano, nós vamos apoiar. O que não pode é a gente dizer, como o Malafaia disse, eu até postei o vídeo, falaram que era IA, não sei o quê. A IA tá confundindo a cabeça das pessoas, viu, pessoal? Eu postei um vídeo lá no meu Instagram, tem gente lá do Malafaia, tem gente lá falando que é IA. As pessoas ficaram meio perdidas agora, não sabem mais o que que é verdadeiro, o que que é IA, né? Eu não posto nada, pessoal, que é falso, tá bom? O Malafaia falou com todas as letras que o Bolsonaro não vai deixar herdeiro, filho herdeiro, que o herdeiro é o Nicolas, tá? Herdeiro é o Nicolas. Mas eu quero saber de hoje, tá, pessoal? Eu desejo boa sorte ao Nicolas. Se ele for apoiado pela direita, por Bolsonaro, nós vamos votar nele, mas isso é pra frente. O cara nem idade tem. Eu acho que agora tem que esquecer esse negócio eu vou apoiar só depois que engrenar, não sei o quê. Já tá engrenado, meu amigo. Eu não estou enxergando o Flávio como, talvez vai não, é agora filho. Esse negócio não rapaz, vamos para cima, tá bom? Vamos falar do Vorcaro? Vamos? Que saiu informação hoje, neste sábado, beleza? Vamos lá. E olha o que que o Supremo quer fazer neste caso. Olha só, hein. Então veja bem, nós, soubemos aqui que a PGR já está analisando e o Vorcaro possivelmente vai para um presídio comum a Papuda, né? É lugar de ladrão. E depois que a segunda delação dele não engrenou, o Supremo já está falando aí pro A mais B que ele sim será condenado, né? Será condenado. Então tem duas hipóteses aí. Ele está preso, ele aguarda preso e sai o julgamento dele. Vamos imaginar, ele está preso há 1 ano, aí sai o julgamento dele. Ele, sei lá, tomou 10 anos. Ele vai ficar 9, porque 1 ano ele já está cumprindo. Deu para entender? Tem pessoas que aguardam isso preso, tem pessoas que aguardam solto, o processo final. Então depende muito. Pode soltar ele para ele aguardar em liberdade, entre aspas, mas aí impõe restrição, tornozeleira, etc e tal, né? Ou fala assim: não, ele vai ficar preso até ele ser responsabilizado, né? Condenado ou não. Porque nesse país acontece de tudo. Que eu vou te falar agora, vocês vão ver. Espera aí. O que o Supremo está querendo fazer. Então, ele vai para o presídio comum, o pai dele está em votação se solta ou não, me parece que a segunda turma vai soltar o pai, isso não é bom, não é bom, porque o pai era o operador financeiro, e se soltou o operador financeiro, meu amigo, soltou o braço, acabou, né? Depois vai o restante do corpo, né? Como se diz por aí. Tá, mas vamos aguardar se vai soltar ou não. Porque o Supremo Tribunal Federal, o Toffoli se declarou impedido, porque o Toffoli está até o pescoço envolvido também com o sítio Taiaiá, né?
Você vê, ministro envolvido e tal. Aí o Toffoli, pessoal, ele se declarou impedido de julgar caso Master. Só que está faltando voto para poder eles se livrarem, eles mesmos, das roubalheiras dele. E estão querendo, pessoal, isso aqui, ó, que o Toffoli comece a votar. É isso mesmo. O Toffoli aqui, ó. Agora os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo, como as informações que a gente tem dos bastidores são de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então, talvez isso explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Né? E agora os outros ministros que são aliados... Viu aí? Então querem exatamente, querem voto. Querem pegar um cara envolvido para ele votar, para poder livrar alguns processos que vêm por aí. E, mediante o que eu falei, a revista Oeste trouxe aqui, ó. Aqui, ó. Trouxe agora aí, ó. A Polícia Federal aguarda manifestação aqui, ó, da PGR para devolver Vorcar à Papuda. Tá aí, ó. Né? Mesmo depois da segunda rejeição, a proposta de delação premiada, etapa formal, ainda impede o fim das negociações. Ó, a Polícia Federal rejeitou pela segunda vez a proposta de acordo de colaboração premiada apresentada pelo fundador do banco, o Daniel Vorcaro. A cooperação pediu ao Ministério Público, o André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determine o retorno do ex-banqueiro para o complexo da Papuda. A decisão foi comunicada aos advogados de Vorcaro por e-mail na última quinta-feira, dia 11. No pedido encaminhado ao relator do caso no STF, os delegados argumentaram que a permanência de Vorcaro na superintendência da Polícia Federal perdeu sua justificativa. Ou seja, ele não tem que ficar em sede de Polícia Federal. Não. Ele tem que ir para presídio comum. Porém, há um medo nessa história toda aí. Olha, Marcelo, sim, existe um medo. De ele ir, pessoal, para um presídio comum, muitas vezes, talvez, junto de outros presos ali, e eles executarem ele na prisão, tá? Corre, sim, esse medo, ou até mesmo que ele próprio faça algo contra a vida dele. Assim como o sicário, funcionário dele que fez isso. Então, eles estão com esse receio de deixá-lo sozinho ou com outros colegas. Mas pelo que eu vi aí, ele vai ficar numa cela sozinho, aquela cela que o cara tem que defecar no buraco, tem que tomar banho no caninho ali, fininho, que sai ali da parede. Chuveiro quente? Tem não, rapaz. Não pode ter energia lá dentro, senão eles matam o sujeito eletrocutado. Não pode ter energia lá dentro, né? E nem vaso. Porque o vaso é uma arma, né, pessoal? O vaso é uma arma. O cara pega um vaso, puxa, o vaso é 2 parafusos, puxa de um lado, puxa do outro, pega o vaso, quebra aquilo vira uma arma. Joga na cabeça do outro, pronto, tchau. Ué, não pode ter não, cara. Tem que ser buraco mesmo, tá? Buraco. E mesmo assim, eles pegam a escova de dente, eles vão afinando aquela ponta ali, ó, até aquilo ficar fininho ali, a pontinha, para poder servir de arma. Eles são terríveis, tá? Terríveis. Mas olha, o que eu quero te dizer, ele voltando para o presídio comum, a chance, então, me parece que ele vai ter a terceira chance. Esse caso o Brasil já conhece. Esse caso, o Cid, né? O Cid foi 12, 12 vezes. Até que o sistema, entende? Não é que eles querem que o cara fale a verdade. Entenda isso, pessoal. Eles não querem que o Vorcaro fale a verdade. Eles querem que o Vorcaro fale aquilo que eles querem. Eles querem que o Vorcaro incrimine Flávio, eles querem que o Vorcaro inocenta os ministros de Lula,
E às vezes o cara não faz isso. Tentaram isso com o Felipe Martins. Deixaram ele 6 meses em uma solitária lá, não tinha nada, pessoal, lá. Tinha nem luz. Nem luz tinha. Tô falando luz natural. O cara ficava no escuro. E ele falou: eu não vou deletar nada porque eu não sei de nada. Eu não vou deletar pessoas inocentes. E ficou lá, foi condenado, tá preso, mas ele falou: aqui não, aqui vocês não tiram nada de mim. Mas tem pessoas que abrem, né, pessoal? É, não, eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer um jogo de vocês. Vamos ver. Vamos ver. Ó, ontem saiu também o boletim médico, né? Você que não assistiu, de Jair Messias Bolsonaro. Soluço ainda aumentaram a dose também, coitado. E o médico pediu novos exames, vários exames. Tá chegando o dia 27, o último dia dele, né? Em casa, depois ele teria que voltar para o presídio, mas, pelo que nós estamos sabendo, a situação dele nem passa longe de ir para o presídio. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes vai permitir que ele continue em casa, ali sobre os cuidados da sua família, né? É o mínimo que o Moraes pode fazer aí com ele. Temos aqui também, ontem, o advogado da Carla Zambelli, do Esdras, ia estar aqui ontem, não deu certo, mas ele vai estar aqui hoje ou amanhã ou segunda, tá? Tem novidades sobre o Esdras e tem novidades sobre ele também, que ele vai processar o Moraes. Aqui, ó. Fábio Panhozzi, que é o responsável pela defesa de Carla Zambelli, quer processar o ministro Alexandre de Moraes depois das críticas de parcialidade que ele recebeu pela corte italiana. Só que há uma questão: como ele tem foro de prerrogativa, ele tem que ser julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O advogado de Carla Zambelli vai fazer uma tentativa, embora a princípio regimentalmente ela não seja possível pela legislação brasileira, mas vai fazer uma tentativa de processar como pessoa física no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe que se isso acontecesse seria remetido ao STF, mas vai fazer essa movimentação depois de ter denunciado Alexandre de Moraes tanto na Corte Interamericana nos Estados Unidos, quanto ter procurado também a Corte da União Europeia, que fica em Bruxelas, nos últimos dias, para fazer uma denúncia contra Alexandre de Moraes, alegando cerceamento de defesa e perseguição contra Carla Zambelli. Faz essa movimentação o advogado neste momento e pretende fazer em um segundo tempo um outro tipo de movimento. Ele deve pedir a revisão criminal desse julgamento de Carla Zambelli, para que a defesa tenha o seu direito de exercer ou de exercer a defesa de Carla Zambelli em um processo que tenha sido cuidado com o devido processo legal, tenha sido respeitado. Então ele diz que vai tentar essa alternativa, isso deve ser feito depois das eleições, porque de acordo com ele, a pauta agora também está contaminada pelo processo eleitoral, então pretende fazer esses dois movimentos o advogado de Carla Zambelli. Processar Alexandre de Moraes por parcialidade no Brasil, depois de ter procurado cortes internacionais, e segundo, pedir a revisão criminal do processo, ou seja, iniciar... Tá aí, ó. Tá aí, ó. O Fábio, doutor Fábio, um abraço, viu, meu amigo? Vai estar aqui com a gente em breve. Vai processar o ministro Alexandre de Moraes. E olha essa informação. Não tem aquele Renato, ele é deputado estadual aí em Curitiba, no Paraná, né? A Câmara de lá, né, pessoal, a Assembleia, perdão, aprovou na CCJ a cassação do mandato dele, inclusive uma denúncia do Chiquini, que ele brigou no meio da rua lá, não foi? Brigou lá, mais um outro sujeito lá, saiu na porrada. Aí o Chiquini é advogado do rapaz que foi agredido por ele, e Chiquini falou, é um compromisso meu, Chiquini falou, de cassar o mandato do Renato Freitas, é o nome dele. É aquele que invade igreja, né? Não tem? Um que tem um cabelão e tal. Pois é. Só, pessoal, que o desembargador, o senhor Rogério Luiz, ele, do Tribunal de Justiça do Paraná, um abraço ao povo do Paraná, ele concedeu uma liminar, agora há pouco, para suspender a votação, pessoal, no plenário da Assembleia. Então, o desembargador cassou uma decisão, pessoal, ó, da própria Assembleia. Ao julgar um recurso apresentado por Renato, o desembargador entendeu que a votação em plenário, caso confirmasse a cassação do mandato, teria consequências imediatas e de difícil responsabilidade, enfim. Tá? Então, esse cara, mais uma vez, ele conseguiu, mais uma vez, né, que foram vários, já invadiu igreja, fez um monte de coisa. E mais uma vez, então, ele consegue se manter no poder, né?
ali como deputado. Eu não sei por que esse rapaz tem tanta força aí no Paraná, que ele não perde, pessoal. Ele não perde. Ele faz o que ele bem quer, tá? Faz o que bem quer e ele consegue ainda se manter aí como deputado. Incrível isso, né? Olha aqui, eu falei de Bolsonaro, tá aqui, ó. Relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde de Jair Bolsonaro deve embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prorrogar o período de prisão domiciliar do ex-presidente. A equipe médica informou ao STF que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos últimos dias. De acordo com os profissionais de saúde, foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos até o que consideram como limite terapêutico de segurança. O boletim também registra que Bolsonaro mantém queixas de cansaço e fadiga ao realizar esforços médios, além de oscilações no equilíbrio corporal. O ex-presidente deve realizar uma série de exames, entre eles uma endoscopia digestiva, para investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a possível presença de esofagite crônica. Bolsonaro segue em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, a defesa dele conseguiu uma autorização para que ele permanecesse em prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 dias devido à situação grave de saúde, período então que deve ser prorrogado devido às complicações no quadro clínico. Então, há possibilidade sim, tá, de o Bolsonaro continuar em casa, que é o mínimo, né, é o mínimo. E nós estamos esperando então, pessoal, hoje já é 12 mais 1, né? 14, 15, 16, 17. Mais 4 dias. Olha para minha mão. Então vai ser, ó, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Anote essa data, meu amigo. Quarta-feira. Quarta-feira é o último dia para a PGR se manifestar sobre o caso de Bolsonaro. A partir de quarta-feira, qualquer dia é dia para o Cássio Nunes meter a caneta e anular isso tudo aí. Pessoal, é uma realidade que a gente tem aqui, tá? Quarta-feira, dia 17, é o último dia. A PGR pode decidir segunda, hoje, amanhã, né? Terça. Ela que sabe, dentro desse prazo, tá? Então, ela vai se manifestar, nós vamos trazer essas informações para vocês. E aí o Cássio Nunes, ele pode decidir imediatamente, na mesma hora, no mesmo dia, enfim, depende dele. Cássio Nunes, que ontem deu uma decisão favorável ao Flávio, né, ao PL. Ou seja, quiseram barrar o filme de Bolsonaro até as eleições. Ou seja, o filme de Bolsonaro ficaria suspenso até as eleições. Depois das eleições, ele poderia, sim, ser exibido, né? O Rogério Correia que pediu isso, lá de Minas Gerais, né? Deputado. Ele, se não me engano, o Lidberg também, salvo engano. Mas ele eu tenho certeza que pediu. Tá. E o Nunes Marques negou. Negou e falou que o filme será exibido sim. O Lula faz carnaval, faz não sei o que com o dinheiro público e pode. E a direita não pode fazer nada. O que tem a ver um filme? Pessoal, o que tem a ver um filme? A pessoa que vota em Bolsonaro vota independente de filme. Você precisa de filme para poder votar? Eu não. Eu não preciso nem de filme, nem de pipoca, nem eu só preciso, sabe de quê, pessoal? Eu estar vivo no dia 6 de outubro. Tá? Isso é muito forte o que eu estou te falando. Eu preciso estar vivo para eu ir. Tá? Eu estando vivo, eu vou lá e vou votar. Filme ou sem filme, para mim, não importa. Porque se a pessoa precisar de um filme para poder votar, ela não é patriota, não é direita, não é nada. Você concorda? Se você tem que ter ali um álibi para poder ir lá, eu vou votar, porque... Não, pessoal, não tem essa. Ah, porque se o Flávio escolher fulano de vice, eu não voto. Você também não é patriota. Tá? Você acha que ele vai escolher alguém? Esse negócio de vice é a mesma coisa você se meter em casal. Preste atenção. Fulano vai casar com ciclano. Ah, mas eu acho que ela não vai ser uma boa esposa, ele vai ser um bom marido. Meu amigo, cuida da sua vida, da sua família. Se ele escolheu, se ela escolheu, é problema deles. Concorda comigo? Exatamente isso, ué.
tem esse negócio. Ah, porque o Flávio tem que escolher mulher ou homem, ou não sei o quê. Pessoal, ele pode escolher mulher, homem, viado, travesti, qualquer um de vice. Eu vou votar no Flávio. Eu não vou votar em vice. E se ele escolheu, pessoal, é porque ele. Ou você acha que ele vai escolher? As pessoas têm uma mania de achar que o Flávio e o Bolsonaro é menino. Ah, que vai escolher alguém. Meu amigo, você acha que o cara vai escolher uma pessoa que vai ser seu vice, sua vice, qualquer um, que vai te dar uma pernada? Você acha? Eu acho assim. É. A pessoa nunca viu. Um exemplo. O Flávio vai escolher, sei lá, a Júlia Zanata. Um exemplo que o Eduardo pediu, né? Não é que pediu, disse que ela seria uma boa vice. Tá. Aí a pessoa fica, ah, não, mas a Júlia não, não sei o que. Tá, você conhece a Júlia? Nem eu. Nem eu. Mas o Flávio conhece, o Bolsonaro conhece. Então, se eles que conhecem, pessoal, estão escolhendo, quem sou eu para poder fazer isso, né? Eu não vou votar em Júlia, eu vou votar nele, tá? É simples isso aí, né? Para mim, eu não preciso de nenhuma, pessoal, não preciso porque tem que fazer. Não, eu vou votar no Flávio e acabou. Não tem esse negócio de história, não, rapaz, né? Ah, sai de mim, jacaré. Sai de mim, nós vamos votar para ganhar a eleição. É isso que nós precisamos fazer nesse país. Esse país precisa de mudar, pessoal. E não é com 4 anos, não. É toda uma história para a gente colocar os pingos nos is, que você sabe muito bem, meu querido. Você sabe muito bem que nós precisamos de fazer no Brasil igual que Bukele fez lá. Aqui nesse país está uma bagunça. Uma bagunça nos 3 poderes. Eu queria te pedir um favor. Estou aqui sábado hoje, trazendo informações para você, gravando para você, mas eu queria muito que você se inscrevesse. Está caindo as inscrições. Se está inscrito, inscreva-se. Se inscreve agora. O joinha, você não sabe a importância desse joinha, pessoal. Ele é muito importante. Muito importante. Se inscreve, compartilha e que Deus abençoe, tá bom? Se o áudio tá bom, tá ruim, pode reclamar aí. A gente tem que trazer o melhor para você. Um abraço, excelente sábado.